Olá, sou o professor Carlos Roberto da Silveira Júnior, professor do Instituto Federal de Goiás, campus Goiânia. Na disciplina de Sistemas de Controle 1, vamos falar hoje sobre modelos em diagramas de estados e diagrama de fluxo de sinal. A representação utilizando diagramas facilita o entendimento do sistema como um todo. A partir de cada bloco ou cada fluxo de sinal, eu tenho a representação de uma parte do meu sistema e a conjunção, a integração entre essas partes representa o meu sistema como um todo. E a partir disso eu posso visualizar meu sistema, simplificar meu sistema, entender como um ruído ou como uma outra entrada pode influenciar meu sistema de forma mais fácil do que se fosse uma representação apenas matemática, apenas numérica. Muito bem. A importância da relação causa e efeito da função de transferência é evidenciada pela facilidade de representar a relação entre as variáveis do sistema através dos diagramas, dos diferentes diagramas. Diagramas de blocos consistem de blocos operacionais unidirecionais, eles só fluem o sinal em um sentido. Lembrando que esse sinal, por exemplo, ele pode representar uma resistência de um sensor, desse sensor ele entra em um determinado bloco, tem uma função de transferência que vai converter essa resistência em uma variação de tensão. Então, cada bloco tem um significado, possivelmente a entrada desse bloco tem uma grandeza, a saída desse bloco tem uma outra grandeza, e a função de transferência apresenta a relação entre essas grandezas. Os diagramas de blocos consistem de blocos operacionais unidirecionais que representam a função de transferência entre as variáveis de interesse. Um exemplo de diagrama de blocos, eu tenho uma entrada R1 aqui, eu tenho a entrada R1, e aí o fluxo é unidirecional apresentado aqui pelo sentido, então o Y vai ser R1 vezes G11, vezes o ganho G11. A gente usa o G para representar gain, ganho. R2 também flui por G12 até esse somador aqui, que vai somar G1R1 mais G12R2, G1R1, G12R2, obtendo assim Y de 1. Y1. Da mesma forma, eu tenho o Y2, que é a entrada R1 vezes o ganho G21, somado aqui com R2 vezes G22. Eu tenho então o ganho, a saída Y2. Um exemplo de diagrama de blocos. Os diagramas de blocos também permitem uma visualização mais fácil do meu sistema e, a partir da observação do seu comportamento e a partir das suas relações matemáticas, eu posso muito bem simplificar o meu sistema, simplificar a minha representação de diagrama de blocos para facilitar o entendimento matemático do sistema. Então, por exemplo, aqui eu tenho x2, e o x2 é igual a G1 vezes x1, e eu tenho x3, que é igual a G2 vezes x2, vezes G1 vezes x1. Mas x2 é só o sinal. Então não é um sinal que está entrando, é um sinal que já está aqui. Então eu tenho x3, vai ser G2 vezes G1 com a entrada x1. Isso aqui seria um valor intermediário, ele não vai estar na representação final. Então, observando uma saída x3, é a mesma coisa de que G1 vezes G2, x1, G1, G2, x1. Ou x3, é G2 vezes G1, x1. A ordem aqui não vai alterar porque é a multiplicação. Deslocando para frente um ponto de soma situado atrás de um bloco. Então, eu tenho um ponto de soma, que é esse ponto de soma aqui. Lembrando que é a soma ou subtração, então a gente chama de ponto de soma ou subtração, tanto faz. E eu quero deslocar ele para frente. Observando aqui, o que eu tenho em x3? X3 vai ser igual a gx1 mais ou menos x2. Certo? Pera aí, meu x2 está passando por g também. Então é x1 mais x2 vezes g. Será x3. Se eu pegar esse fluxo aqui de x2 e passar para frente aqui,
eu vou ter o quê? Eu vou ter o ponto de soma aqui na frente. E qual é a saída? Ah, peraí. X2 multiplicava G aqui, ó. Ah, então X2 eu vou colocar o G aqui também, porque eu desloquei para frente, passei ele à frente de G. Então G vai fazer parte dele agora. Se eu passei ele à frente de G, G vai fazer parte agora. Por isso que fica GX2. E a saída mudou? X3 vai ser igual a GX1 mais, ou menos, né, dependendo do sinal, né, GX2. Ah, é igual, ó, porque X3 vai ser igual aqui, X1 mais X2, G, multiplicado, né, que daria a mesma, né. Beleza. Então, não é tão complexo eu pensar na simplificação usando diagramas de bloco. Da mesma forma, deslocando para trás um ponto de derivação, então o ponto de derivação vai ser reconhecido por ele representar um fluxo no sentido contrário. Tem um fluxo do diagrama de blocos para frente, e esse fluxo aqui é no sentido contrário. Então a gente usa o termo de ponto de derivação, né, para copiar o valor, né, e levar para trás. Aqui eu tenho x2, x2 é o que? gx1. Certo? Aí eu peguei esse ponto de derivação, levei ele para cá. Se eu levei ele para cá, ó, o x2 aqui, ó, quando ele vem para essa derivação, ele está multiplicado por gx1. Então, se eu trouxe ele para cá, eu tenho que repetir esse bloco G aqui, ó, para que eu tenha aqui, ó, nesse ponto aqui, gx1. E nesse ponto aqui, x1 vezes g, x2, tá certo. Então, nos dois pontos eu tenho x2. Porém, aqui eu precisei inserir o g, né, inserir esse ganho aqui, para que representasse o mesmo que estava apresentando anteriormente. Certo? Então, se eu desloquei para trás, tinha o G, agora não tem mais o G, beleza, trago o G para cá. Deslocando para frente, um ponto de derivação situado atrás de um bloco. Então, eu tenho um bloco aqui à frente, ponto de derivação aqui. Quero levar o ponto de derivação para frente, ele não está multiplicado por G. Passei à frente, ele tem que continuar não multiplicado por G, ou seja, ele passou aqui x1g, mas quando ele vem para cá, dividido por g. Então ficou só x1, x1. Certo? Então, se eu tenho um ponto de derivação, levei ele para frente, ele não está multiplicado por g. Beleza, então eu elimino o g aqui, ó, a partir desse bloco aqui, eu posso então eliminar o g. Então, aqui em cima é g vezes x1, beleza. G vezes x1 é igual que tá, aqui, né? A gente está selecionando aqui, né? Nesse fluxo aqui, ó, gx1. Só quando eu trago ele para frente, gx1 dividido por 1 sobre g, para eliminar o g aqui, ó, ficar só 1 aqui, ó, como está aqui, ó, x1. Beleza. O que mais? Deslocando para trás um ponto de soma situado à frente de um bloco, né? Então, eu tenho um ponto de soma que é G aqui, e o ponto de soma está aqui. Quero levar ele para trás, o que eu faço? Bom, o x2 aqui não estava multiplicado por G, mas se eu levo ele para trás, né, o x3 vai receber esse G. Não, aqui, ó, x3 é o que? gx1. x3, gx1. E esse x2 aqui? X2 está somando, subtraindo diretamente para x3, não tem nada multiplicando ele. Então se eu pegar esse 1 sobre g aqui, ó, vai ficar x2 vezes 1 sobre g, mais ou menos aqui, tanto faz, né? Vezes g. 1 sobre g vezes g vai dar 1. Então, eu tiro esse efeito desse g aqui, a partir desse 1 sobre g aqui embaixo. Legal. E um laço de retroação. O que é o laço de retroação? Eu tenho um fluxo direto, né? Por exemplo, x2 é igual a gx1. E eu tenho uma realimentação. Estou levando a saída para a entrada. Essa representação é muito importante, porque é a partir daqui que eu faço feedback, né? Eu faço um sistema de malha fechada, eu insiro um sensor no meu sistema, de um motor, por exemplo, que detecta a velocidade do motor. Eu insiro um sensor de pressão e vai detectar lá a força que está sendo executada a partir daquela máquina, né? Então, essa é o laço de realimentação. O laço de realimentação, lá embaixo a gente vai, no outro exemplo, apresentar, né? Mas vai ficar o que? G dividido por 1. Se aqui é mais,
aqui vai ficar menos, um menos. Ou se aqui é menos, aqui vai ficar mais. Então G, por isso que aparece mais ou menos aqui, e menos mais, dividido por menos mais GH, né? Onde GH é o fluxo aqui da realimentação, e G é o ganho direto desse ganho G aqui. Certo? Então eu posso muito bem, eu tenho esse fluxo com realimentação, posso simplificar para isso aqui. Aqui, mostrando um exemplo, e aí nesse exemplo ele é mais simples para mostrar o fluxo de realimentação. Eu tenho aqui um controlador, que pode ser um CLP, que pode ser um sistema Arduino, que pode ser algo que está recebendo o sinal do sensor e a entrada desejada. O R, olha, agora estamos fazendo um sistema de controle realmente. Eu tenho um sensor que detecta uma grandeza, eu tenho uma entrada desejada e eu tenho o erro. O erro que vai representar a diferença entre o que eu quero com o que está acontecendo. O que eu quero, que é o RS, e o que está acontecendo no HS. Certo? O controlador vai atuar, então, por exemplo, se a velocidade está baixa, ele vai atuar, ele vai controlar solicitando aumento da velocidade. Aí eu posso, por exemplo, gerar um pulso PWM de maior tempo em alto para aumentar a velocidade aqui no atuador, né, que será o motor, certo? Mas o motor em si, ele tem a caixa de engrenagem que vai atuar em si o sistema, o veículo elétrico, por exemplo. Ele vai atuar no veículo elétrico, que é o processo, para aumentar a velocidade. Certo? Outro exemplo, eu tenho um sistema de controle de temperatura. Eu tenho a temperatura desejada, eu tenho um sensor de temperatura, eu tenho um controlador que recebe essa diferença de temperatura, e a partir dessa diferença de temperatura, ele vai atuar. E eu posso até ter dois atuadores, né? Eu posso ter um controlador que gera duas saídas, né? E aí, o diagrama de blocos vai ficando mais complexo, né? Em que seja uma saída para atuar um ventilador, para refrescar o ambiente, ou uma saída para atuar um aquecedor, né? Uma resistência para aquecer aquele ambiente. Né? Lembrando que os dois podem trabalhar juntos para realizar o controle do processo. Certo? Legal. Então, olhando esse diagrama, eu tenho no ramo direto, o que é o ramo direto? É o ramo que vai da entrada para a saída. Né? É esse ramo aqui, ó, do ramo direto. Eu tenho os sinais, né? Os nomes dos sinais. EA, que é o erro, ZS, o S. Mas o que tem dentro mesmo é isso aqui, ó, controlador, GC, o atuador GA e o processo G. E no ramo inverso aqui, né, do laço de realimentação, eu tenho o sensor HS. Certo? E daí? E aí eu posso simplificar observando o sistema. O erro é igual ao R, o sinal do R, né, menos B, que é o sinal que está chegando aqui, ó. A R é a entrada e B é o que? HS vezes YDS. Então vai ficar, o que é o erro? O erro é a entrada menos a saída vezes a relação de transformação do sensor. Por exemplo, o LM35, sensor de temperatura, que fornece 10 mV por grau Celsius. Né? Então, eu vou ter uma grandeza aqui proporcional à temperatura de Y de S, né, que é a saída aqui do sistema, 10 mV por grau Celsius. Ou eu vou ter uma curva, né, uma curva exponencial, que é um sensor de temperatura, em TC, por exemplo, de uma relação de resistência, temperatura-resistência, que é inversamente proporcional. Conforme aumenta a temperatura, diminui a resistência. Então, isso aqui fica a cargo do nosso sistema em si. Beleza. Y de S é o que? Y de S é o que? G de S vezes o de S. Faz sentido, né? É esse bloco aqui vezes essa entrada. Esse bloco vezes essa entrada. Mas o U nada mais é do que o bloco do atuador vezes essa entrada. É verdade. O bloco do atuador vezes essa entrada. E vezes G de S, que já está multiplicado. E o G de S, ou o Z de S, é igual a GC vezes EA. Então vai ficar o bloco direto, que são os ganhos diretos, né? Entre a entrada e a saída, GS, GA, GC, G de S, né? G de S, GA, GC, né? G, GA, GC. E o erro?
certo? Mas o erro já foi definido aqui, ó. O erro é igual a R de S menos H de S e Y de S. Esse é o erro. Então eu posso substituir aqui, ó. R de S menos H de S e Y de S. Eu tenho esse Y de S e tem esse outro Y de S aqui, ó, que está multiplicando tudo isso aqui, ó. Menos H de S e Y de S. E aí, o que eu posso fazer? Isso aqui está negativo, passo para lá positivo. É aqui que ele muda o sinal, ó. É nesse passo que muda o sinal. Tá vendo? Negativo aqui. Por que negativo? Porque é uma alimentação negativa, né? Imagina a temperatura. Se aumenta a temperatura, o sensor entra para buscar diminuir a temperatura. Por isso que é uma alimentação negativa. Da mesma forma, se diminui a temperatura, o sensor ele tem que atuar para aumentar a temperatura. Por isso que tem essa realimentação negativa. E a realimentação positiva? Né? Eu até, na aula anterior, eu falei, por exemplo, né, um avião caça, em que, conforme eu mudo a posição dele, ele vai mudando a posição, e se eu mantenho aquela posição, forço o controle para manter aquela posição, ele vai forçar mais ainda a saída, né, de forma que ele vai entrar até em parafuso, né? O avião, um caça, ele tem que fazer movimentos rápidos e repentinos, né? Então o controle dele precisa ser bem sensível, né? A qualquer pequena variação ele já atua desviando ali para, por exemplo, desviar de algum foguete ou algum obstáculo à frente devido também à sua alta velocidade, né? Diferente de um avião comercial, em que o sensor ele busca a estabilidade e o controle, né? Qualquer manobra no avião comercial é bem lenta, né? Um processo longo. Então eu tenho aqui, ó, Y de S, que é esse Y de S, por isso que é esse 1 aqui, né? E esse aqui, ó, H de S, G, GA, GC. H de S, G, GA, GC. Dividido por isso aqui, ó, G, GA, GC, RS. G, GA, GC, RS. Aí vai ficar meu sistema de realimentação. Então vai ficar o ramo direto, G, C, GA e G. 1, por causa do Y de S, né? Ele era 1 ali. Mais, porque mudou o sinal, né? Era menos, aqui é mais. GA, GC, GA, G, GA, G, GC, que é o ganho direto, né? Vezes H de S. Legal. Esse é o sistema de realimentação. É o mesmo apresentado aqui, né? Eliminando um laço de retroação. Retroação, realimentação, feedback, né? São os termos utilizados. Simplifique o diagrama de blocos a seguir. Observando aqui, a gente tem um ramo inverso, né? E aqui eu tenho uma soma, né? De dois ganhos aqui. Legal. E ao final eu tenho o quê? Eu tenho esse realimentação H2 aqui. Né? Para trás é H2, para trás é uma realimentação, né? Para frente vai ser uma operação de soma, subtração, que vai ser realizada daquele sinal. Então, inicialmente resolvendo aqui, ó, G1 vezes G2, G1, G2. Aqui em cima, G3, G4, os dois estão somando, ou mais e mais, né? Então os dois estão somando mesmo. G3, G4. Eu tenho aqui um laço de realimentação, como é que vai ficar? Ramo direto G2, G1, né? O G1, G2. Dividido por 1, se aqui é mais, vai ficar o sinal menos. 1 menos G1, G2, H1, que é a realimentação. Né? Então G1, G2, que é o ramo direto. 1 menos, porque eu inverto o sinal. O sistema de blocos está positivo, que vai ficar negativo. G1, G2, H1. Mais G3, G4. Então vou somar com G3, G4. Então, somou G3, G4. Ramo direto G2, G1. E aqui, né, multiplicou G2, G1 sobre 1 menos G2, G1, H1 vezes G3 mais G4. São os dois blocos, né? Multipliquei esse aqui com esse aqui, né? Juntei os blocos. Falei somei, né? Mas eu multipliquei os dois, né? E aqui eu tenho o bloco, tenho uma realimentação, então faço uma realimentação. Perceba que aqui ele não tirou o menino, né? Mas sem tirar o menino, aquele que fica puxando as nossas massas e bolas, né? Ele vai
simplificar aqui, né, vai tirar esses termos aqui de baixo. Certo? Aqui já simplificando, vai ficar G3 mais G4, G2, G1, que são os ramos diretos. Ó, só observando aqui, ó, G2, G3 vezes G3 mais G4, são os ramos diretos. Dividido por 1 menos G2, G1H, 1, G1, G2H1. Ah, olha, essa é a argumentação, aqui lá está dizendo. Menos G3 mais G4, G1, G2, G3, G4, H2. Ah, aqui, ó. G1, G2, G3, G4, H2, que está cobrindo todo mundo. Ah, então tem uma lógica por trás disso? Tem uma lógica por trás, né? O H1 é a realimentação só de G1 e G2. Por isso ficou lá 1 menos H1, G1, G2. Já o H2 é uma realimentação do sistema aqui direto todo. Então ficou G1, G2, mais, vezes, né, G3 mais G4, H2. Ah, tá. Né? Ficou dois termos aqui. Depois em evidência aqui, né? Mas é esse termo aqui, esse. Quer dizer, é o termo de H1 multiplicado por G2, G1. E o termo de G3 mais G4, H2 multiplicado por G2, G1. Beleza. Fica mais claro nos próximos exemplos. Simplifique o diagrama em blocos a seguir. Não basta estudar, precisa saber fazer. Então, tem N formas de fazer isso. Né? Eu iniciaria pegando esse cara e levando para cá. Mas aí o tutorial do livro já fez diferente. Ele já pegou esse cara aqui e levou para cá, ó. Trouxe para cá. Né? Olha o que ele fez. Levou ele para cá. Bom, para levar ele para cá, o H2, ele não está multiplicado por G4. Se eu levo ele para cá, ele vai multiplicar por G4. Se eu trago ele para cá, eu preciso, então, eliminar a influência de G4. Então, para eliminar a influência de G4, eu faço o quê? Opa. Eu faço H2 sobre G4. Ah, mas quando eu pego esse bloco e trago para cá, eu visualizo melhor esse sistema aqui, ó. G3, G4, que é direto, né? Dividido por 1 menos, porque aqui é mais, 1 menos G3, G4, H1. Aqui, ó. É a realimentação negativa. Beleza. Ah, multiplico por esse H2. E tem um outro ramo de realimentação aqui. Vamos ver aqui, passo a passo. Cadê? Isso, repetir aqui, né? Então eu tenho esses dois, vai ficar G3, G4 e G2, dividido por 1 menos G3, G4, H1. Certo? E aqui, olha, professor, mas realimentação, nesse sentido aqui, eu tenho uma realimentação H3, mas também está voltando aqui, ó, H2 sobre G4, é realimentação. É porque está por cima, ele é positivo, né? Que ele está indo para frente, ele está indo para trás. Então fica o quê? G2, G3, G4, que é o ramo direto, dividido por 1 menos G3, G4, H1, que já é o que estava aqui, ó. Eu estou trocando o telete. É o que já estava aqui. Mais G2, G3, G4, H2 sobre G4. Então, quando eu tenho H2 sobre G4, eu elimino o G4 daqui, ó. Não aparece G4 aqui. Ah, é porque o H2 não tinha influência de G4. Por isso que na realimentação também não vai ter. Certo? Então, obtenho esse bloco aqui. Multiplico por G1, que está aqui. Né? Vai ficar G1, G2, G3, G4, que são os ramos diretos. Isso aqui mantém, tá vendo? O bloco vai, assim, a simplificação vai se construindo, né? E aí eu tenho a realimentação de quê? G1, G2, G3, G4, H3. Ah, os elementos do ramo direto, G1, G2, G3, G4, vezes a realimentação. Entendi. E agora, imagine que eu tenho várias entradas, né? Eu tenho uma entrada aqui de ângulo, uma entrada aqui de deslocamento angular, e aí ambas as entradas influenciam no meu sistema. Seja uma entrada de perturbação, seja uma entrada esperada ali do meu sistema. Né? Uma entrada que faz parte do meu sistema. Imagine um veículo. Você pisa no acelerador para que ele alcance determinada velocidade.
o acelerador, a resistência do acelerador lá vai gerar uma diferença em relação à velocidade atual, né? Você visualmente observa a diferença da velocidade atual, de tal forma que você pisa no acelerador. Quando você pisa no acelerador, o veículo em si vai acelerar. Porém, se tiver em uma ventania, é um tipo de ruído. Ou em uma descida, né, é um tipo de ruído ali que vai mudar o comportamento do seu sistema. Então, podemos considerar como ruído. E aí, como é que o sistema vai comportar? Né? Aí você pode visualizar a partir de consideração, né, de várias entradas no seu sistema. Aqui a gente pode usar muito bem a teoria da superposição, né, entradas múltiplas. O procedimento deve ser adotado para obter a relação entre entrada e saída do sistema. Fazer todas as entradas, exceto uma delas iguais a zero. Lembra? Para quem está na elétrica aí, controle de automação, disciplina de circuitos elétricos, teoria de superposição, né, para cálculo quando tem diferentes fontes de tensão e corrente no circuito. Então, considero todas menos uma iguais a zero, transformo o diagrama de bloco resultante apenas em um ramo direto e um ramo de realimentação, simplifico o diagrama de blocos, é isso que tem a dizer, determina a relação dos sinais de entrada e saída, repete os passos 1, 2, 3 para cada uma das entradas. Então, eu tenho duas entradas aqui, faço o quê? Considero uma entrada como zero, essa aqui elimino, por exemplo, considero ela como zero, faço em relação a essa entrada, essa saída. Em seguida, aí obtenho a função de transferência. Em seguida, levo essa entrada para zero, ela não existe mais, considero essa entrada aqui e essa saída. Faço a função de transferência do tempo de transferência. E a saída total é a soma das saídas devido a cada entrada. Devido a cada entrada. Certo? Muito bem. Para esse diagrama, o que eu posso fazer? Eu vou considerar apenas, aqui é caso único, como se fosse um servo motor, né? Um ângulo de rotação. Considero só essa entrada, elimino a outra entrada, ó, ela não existe aqui. Eu tenho G1, G2 sobre 1 mais, ao menos aqui, então fica mais, né? 1 mais G1, G2H. Certo? Aí eu obtenho a minha função de transferência. Ah, beleza. Para o θi aí, a função de transferência aí, é G2, G1 sobre 1 mais G1, G2HS. Agora eu desprezo, considero esse aqui igual a zero, vou usar θd, e o que acontece? Se eu mudar a posição de θd, mudo o ângulo de a visualização de θd, ou seja, pego ele, levo para a ponta, representando a minha entrada, eu tenho que, esse bloco aqui é como se, o G1, é como se fosse uma realimentação. E aqui, por que ficou menos H? Porque era menos aqui, no sinalzinho de menos. Então não vai ficar um bloquinho de menos aqui. Pode ficar um bloco de menos? Pode, menos 1. Mas aí já fica menos HS. Então G1 é como a realimentação para θd, menos HS devido ao sinalzinho de menos que estava aqui. Faço o bloco, né, de realimentação. Vai ficar G2 sobre 1 mais G1 menos H, G1 vezes menos H, que vai ficar G2 sobre 1 menos G1, G2H, G1, G2HS. Né? Aqui. Isso aqui ficou aqui, né? G2 sobre 1 mais, era menos, né? Mais seria menos, né? Menos com menos dá mais. Né? Mais aqui, ficaria menos, mas com esse menos aqui vai ficar mais. Então vai ficar sinal de mais. Então fica G2 sobre 1 mais G2, G1HS. E a saída do sistema vai ser o que? O θ0. A saída do sistema vai ser o ganho de θi vezes o ganho de θd. O ganho de é essa função de transferência, θi, e o ganho em d é essa função de transferência, θd. Certo? Somando, né, as duas partes. Então, mas o efeito do θd é pequeno, mas ele influencia, ele tem a alimentação, ele tem um ganho direto G2 aqui, que vai aumentar ele. Então, a partir da função de transferência, eu também posso entender o comportamento dele. Certo? Aqui, uma proposta de exercício, né, encontrar a função de transferência do diagrama de blocos de múltiplas entradas a seguir. Certo?
Já o diagrama de fluxo de sinal é uma ferramenta visual para representar a relação causal entre componentes do sistema. A gente vai ver que ele é similar ao diagrama de blocos, mas ele destaca outra informação, ele dá relevância não ao que está no bloco ali, mas o sinal em si. Os diagramas de fluxo de sinal são particularmente úteis nos sistemas com retração, uma vez que a teoria de retração está fundamentalmente relacionada com o fluxo e o processamento de sinais de sistemas. Então, relacionado ao processamento de sinais, né, a visualização de sinais, o diagrama de fluxo de sinais ele destaca os sinais do meu sistema. E aí tem vários termos, né, o ramo relaciona a dependência de uma variável de entrada e de uma variável de saída de um modo equivalente a um bloco do sistema de controle, de diagrama de blocos, né, o ramo. Os nós são pontos de entrada e saída. Um percurso é um ramo ou sequência contínua de ramos que podem ser atravessados por um nó a outro, né, de um sinal nó a outro sinal nó, um percurso. Um laço é um percurso fechado que se origina e termina no mesmo nó. Então a gente chama o laço de retração. Dois laços são disjuntos quando não possuem um nó em comum e não disjuntos quando possuem pelo menos um nó em comum. Então o laço pode ter nós em comuns, né, um laço dentro de outro, e aí são disjuntos. Não, são não disjuntos, né? Seria disjunto quando não possui um nó em comum. São definições, né? Aqui, lá naquele primeiro exemplo, eu tinha um bloquinho G11. Eu tinha um bloquinho G22, o destaque era o bloco. Aqui não, o destaque é o sinal. Em relação à entrada, o Y1 recebe o R1 multiplicado por esse ganho aqui. O Y1 recebe o R2 multiplicado por esse ganho. Ele destaca os nós em si, né, os sinais, tá vendo? É esse destaque que ele quer dar, visual. A partir do diagrama de blocos, eu posso também ter o diagrama de fluxo de sinais. Aqui, RS, né, então cada ponto aqui, cada nó, representa um sinal. Onde está, como se fosse o localizador de sinal, né, onde está determinado sinal. Y de S é a saída, NS é esse ponto intermediário aqui, né, OS é esse ponto aqui após o G3. Então, cada ponto MS aqui é após G1, ES é o I após a somatória. Cada nó representa um sinal do meu sistema. O O, na verdade, é menos 1 aqui, chegando no E de S, né, no E de S. O R de S é 1 até chegar no E de S. Mas, o que é daqui para cá? Aqui vai construindo, né, o bloco. Aí, eu tenho o ramo direto. M de S é G1 ES. M de S é G1 ES. N de S é G2MS, N de S, G2MS, Y de S é 1MS. Beleza. Faz sentido tudo isso aí. E aí eu tenho NS, G3 até o S. E aí fecha o meu sistema como todo. Então, o que muda? O que está em destaque no diagrama de blocos? Os blocos. O que tem no bloco? Os ganhos, né? As relações entre entrada e saída. E no fluxo de sinal, o que está em destaque? Os sinais. Aqui, muitas vezes eu ignoro essa informação, aqui MS, né? Porque GS vezes G1 de S vezes G2 de S, eu tenho então G1 vezes G2. Porém, o que eu estou medindo aqui? É uma tensão, é uma corrente. E aí eu preciso saber, é importante o sinal, por quê? Porque eu ponho no medidor lá e eu sei que sinal que está acontecendo ali, né? Como se fosse um pontinho ali de circuito integrado onde eu consigo medir a tensão e saber o comportamento do meu sistema. Então eu poderia estar focado ali também nos sinais ali do meu sistema, e aí onde eu posso colocar elementos para fazer medição. Sim, eu meço aqui o erro, meço o M de S, que é entre o G1 e o G2, meço o NS, que é a saída aqui em Y, meço o OS, que é a saída do sensor, entendeu? Parte desses sinais eu também vejo no meu sistema. Aqui um outro sistema, né, diagrama de fluxo de sinal, a partir do diagrama de blocos. E aí eu tenho aqui laço direto, não tem laço direto, não tem o ramo direto aqui, né? 1 sobre C, que é o sinal de U de S. Eu tenho esse nó, e aí ele não colocou tantos nomes assim, né?
1 sobre S chego no x1, 1 sobre L chego nesse somador aqui, nessa realimentação, 1 sobre S chego no x2, e R chego em V0. Deu, né? Na realimentação tem 1 sobre C, e é negativo, né? Porque o sinal aqui é negativo. Então a ideia é melhorar a visualização com foco nos sinais. E aí, para simplificação, a gente percebeu que lá na simplificação, lá, os laços ele tem um comportamento lá relacionado que ajuda a entender o sistema, né? Eu tenho a regra de Mason que permite, então, simplificar de uma forma mais metódica. Né? Não precisa seguir a regra, mas ela tem uma relação ali do ganho de saída, né? 1 sobre delta, somatória de GI, θi. Onde o GI é o ganho do iésimo caminho direto. Então, eu posso ter um caminho direto, 2 caminhos diretos. Esse é o ganho do caminho direto. Θ, falei θ, é delta. O homem que não sabia letras gregas. Delta é igual a 1 menos a somatória aqui de todos os ganhos de malhas individuais. Como assim? As malhas individuais, né, eu apresento os ganhos das malhas individuais. E aí as malhas, né, os laços individuais. Né? Mais agora, produto 2 a 2 de ganhos de malhas que não se tocam. Ah, os ganhos das malhas que não se tocam. Depois, menos 3 a 3 ganhos das malhas que não se tocam. E assim sucessivamente. E o delta I é o valor de delta para a parte do diagrama que não toca o iésimo caminho direto. É um método. Vamos ver como é que ele funciona. Então, G de S basicamente vai ser a somatória dos percursos possíveis, né, que é o ganho do iésimo dos caminhos possíveis, vezes delta K de cada caminho, dividido pelo delta do sistema como um todo. Aqui, aquele mesmo exemplo, né, só que a gente fez por redução por diagrama de blocos, agora usando a regra de Mason. Inicialmente, eu identifico os percursos. Bom, eu só tenho um percurso direto. Esse é o percurso que ele fala, direto, G1, G2, G3, G4. Eu identifico os laços. O laço 1, ó, é G2, G3, H2. E aí eu considero menos aqui, ó, não estou fazendo cálculo de redução do sistema de realimentação. Então é menos G2, G3, H2, menos por causa desse menos aqui. Né? Não estou fazendo redução por blocos, né? Diagrama de blocos, por isso que menos é o menos. Laço 2, G3, G4, H1. E laço 3, menos, por causa desse menos aqui, né? G1, G2, G3, G4, H3. Então, eu tenho 3 laços no meu sistema. Tenho apenas um percurso direto. Aí vem aqui, ó. Quando todos os laços estão se tocando, todos os caminhos tocam os laços de alimentação, a equação geral simplifica. Como assim? Quando todos os laços estão se tocando, ó, o L1, o G2 é em comum, o L2, o G3 é em comum, o L1, o L3, o H1, o G3 e o G4 é comum a ele, o L2, o L3, o G2 é comum a L1. Então, alguns elementos são incomuns, né? E todos os laços têm em comum pelo menos algum elemento em relação aos demais laços. Então, quando isso ocorre, meu sistema é a soma dos caminhos diretos menos a soma dos loops, né, dos laços de feedback. Então, quando o sistema todo mundo se toca, né, então, tipo, no ambiente, um sistema onde um laço, um elemento depende do outro, né, então todo mundo está se tocando, eu vou ter isso. Percurso de 1 delta 1, né, 1 menos L1, L2 e L3. Delta 1, além disso, o percurso P1 toca todos os laços. Assim, o delta 1 vai ser igual a 1. Então, o delta em si ele tem relação com o que tem que não está tocando, né, o que não está, o laço, né, que não está sendo influenciado por esse laço direto, esse ramo direto aqui, G1, G2, G3, G4. Como todo mundo se toca, esse delta 1 é igual a 1. Então vai ficar aqui percurso, G1, G2, G3, G4, 1 menos L1, aí o L1 é negativo, né? Fica menos com menos dá mais, G2, G3, H2,
menos L2, G3, G4, H1, G3, G4, H1 positivo, e mais G1, G2, G3, H3, porque é negativo aqui, né, fica mais. Então, observando o gráfico, né, observando o diagrama, eu consigo visualizar, ao invés de fazer por redução, né, eu tenho 3 laços, todos os laços se tocam, eu tenho um caminho direto, G1, G2, G3, G4, tenho cada um dos laços aqui, certo? Agora, um sistema mais complexo, só um pouquinho mais complexo. Eu tenho 2 percursos aqui, ó, G1, G2, G3, G4, e outro percurso G5, G6, G7 e G8. Eu tenho um laço aqui, outro laço aqui, um laço aqui, outro laço aqui. E tem um laço que não se toca. Então vai cair bem na regra de Mason, né? Olhando por um diagrama de fluxo sinal, fica bem interessante também, né? Fica menos carregado de informação, né? Eu tenho 2 percursos, G1, G2, G3, G4. Percurso 2, G5, G6, G7 e G8. G5, G6, G7 e G8. G1, G2, G3, G4. Eu tenho 4 laços, que é o G2H2, o laço 1, G3H3, o laço 2, o laço 3, G6H6 e o laço 4, G7H7. Né? O laço G7H7. Então, tem essas informações que a gente obteve, né? E aí eu vou para a regra de Mason. Eu tenho os laços e os percursos. Aí eu tenho, ganho do IES no caminho direto. Não, eu tenho dois percursos, né? Eu tenho 2 percursos. Delta aqui é o valor do delta para a parte da grama que não toca, IES no caminho direto. Certo? E aqui eu tenho a análise, né, para caminhos que se tocam, caminhos que não se tocam. Como é que funciona esse negócio? Os laços L1 e L2 não tocam os laços L3 e L4. Então esse delta aqui, ó, valor de delta para a parte do diagrama que não toca o IES no caminho direto. Então eu tenho o caminho direto G1, G2, G3, G4, e eu tenho 2 laços, que é o L3 e o L4, que não tocam G1, G2, G3, G4. Por isso fica, né? Eu tenho o laço 1, percurso 1, G1, G2, G3, G4. 1 menos, esse é o delta dele, né? L3 e L4. 1 menos L3 menos L4. Da mesma forma, eu tenho outro percurso, que é G5, G6, G7 e G8. E tem o laço L1 e o L2 que não tocam esse percurso. Então, fica G5, G6, G7 e G8. 1, que é o delta, né? Quem não toca esse percurso? Laço 1 e laço 3. Laço 2. Beleza. Aí, eu tenho que essa análise aqui, ó. 1 menos todos os ganhos das malhas individuais. Todos os ganhos da malha individual. 1 menos L1, menos L2, L3 e L4. Depois vem produto 2A2 dos ganhos das malhas que não se tocam. Produto 2A2. Bom, eu tenho quem não se toca. Eu tenho, por exemplo, o L1 que não toca com L3, o L1 que não toca com L4. Eu tenho o L2 que não toca com L3 e o L2 que não toca em L4. Certo. Aí eu venho aqui na consideração. O L1 não toca L3, o L1 não toca L4, o L2 não toca L3, o L2 não toca L4. Então, os blocos 2A2 que não se tocam. Blocos 3A3 que não se tocam. Tem? Bom, esse aqui, o L1 toca com L2. O L4 toca no L3. Então, não tem 3 blocos que não se tocam. Por isso que não continua aqui, né, nos blocos, né? Então, ficam menos os laços, mais, ou seja, tirando, desconsiderando aí essa parte dos elementos que não se tocam aqui do laço, né? Aí, os cofatores determinantes ao longo do percurso 1 são avaliados removendo os laços que tocam o percurso 1 de delta, né? Mas é nessa análise que eu fiz, né? 1 menos L3 e L4, que são os laços que não tocam G1, G2, G3, G4, que é o percurso, né?
E o menos L1, menos L2 é G5, G6, G7 e G8 que não trocam os percursos L1, os laços L1 e L2. Função de transferência, então percurso 1 vezes delta 1, mais percurso 2 delta 2, dividido por delta. E vai dar essa função toda aqui. Não é tão simples de aplicar, né, mas é metódico, né, passo a passo a gente consegue fazer. Com exemplo em mãos, né. Aqui é um exemplo, quer dizer, um exercício para vocês fazerem, certo? Disponibilizo um material de apoio para vocês estudarem um pouco mais sobre diagrama de blocos. Mas é isso, tenham bons estudos e bons diagramas de estado e fluxo de sinal.